Fala, galera! Não é meio-dia, papai, mas é 6h16, tá? É o horário que eu tô gravando esse vídeo. E eu já tinha ideia do que ia acontecer hoje, né? Eu comentei isso no Morning Call, né? Que se o Peru viesse muito ruim, né? Baseado até em dados que já saíram ontem, o mercado iria surtar, né? Ah, mas o mercado não está um ano esperando o corte de juros? Sim, né? Um ano esperando corte de juros, só que o corte de juros, que agora é inclusive aposta majoritária para setembro, um corte de 50 base points, ou seja, a gente sair de 5, entre a faixa de 5 e 5,25 para 4,5, 4,75, né? Estou falando de juros americanos, Fed, tá? E o payroll de hoje veio muito, muito, muito ruim. Deixa eu até pegar aqui no Profit, o valor que eu já esqueci o número, mas veio cento e poucos mil, tá? Com eles, inclusive, revisando os payrolls anteriores. Vamos lá, calendário econômico. Está aqui, tá? O payroll, né, pulou de 4,1 para 4,3. E o consenso era que fosse se manter em 4,1. Então, não só veio, né, bem diferente do consenso, né, mas, porra, já era um patamar que pode começar a assustar. Bom, a gente viu ontem, né, a queda das bolsas americanas só com PMI e ISM, né, de manufatura. Então, era esperado esse payroll, conforme a gente falou hoje de manhã no Morning Call. E o título desse bate-papo de final de semana, né, final de uma semana de pregão, sexta-feira, é o mercado está esquizofrênico? Acho que não é nenhuma pergunta, né? É uma afirmação. Mas deixa o mercado ficar esquizofrênico. O problema é que você não pode ficar esquizofrênico, bro. Essa é a diferença. Você tem que aproveitar as oportunidades, ganhar grana, se proteger. Para vocês terem uma ideia, o pool de hoje na sala foi de 91%. Quando tem uma galera vendendo lenço, não, perdão, chorando, a gente vendeu lenço pra caralho, literalmente. 91%, todos os traders ganharam grana hoje com a gente. Fico perguntando o que que esses 9% fizeram. Na verdade, eu não sei nem se 9% perderam, talvez alguns tenham perdido e ficaram no 0 a 0. Deixa eu até abrir aqui o pool para dar uma olhada. Foi 7% perderam e 2%, né, operaram, mas acabaram fechando no 0 a 0. Ou perderam, recuperaram, ou ganharam, mas depois devolveram, tá? Então, 91% da galera ganhou grana. E pela hora da publicação do pool, a gente encerrou a sala provavelmente entre 10 horas e no máximo 10h30, tá? Ou 11 horas. Então, sextou super bem e cedo, né? Ontem o pool já tinha sido, se não me engano, de 90%. Então, hoje 91%. Não, não vou chutar, deixa eu olhar o pool de ontem. Cadê o pool de ontem? Deixa eu olhar aqui no Telegram, no Ogro Pro. Se você não faz parte, você é trouxa. É bom fazer logo, tá? Não perde tempo. Ó, pool de ontem foi 79%, um pouquinho menos, tá? 79% da galera com gain, 16% com loss e 5% acabaram fechando no 0 a 0. Recuperaram ou devolveram, tá? Mas o mercado está esquizofrênico? Está, foi o que eu falei hoje no Morning Call, né? O pessoal torcendo, né, por um payroll ruim há um ano, torcendo todos os meses, e os payrolls só bombando, e com isso só botando água no chope com relação a corte de juros do Fed. E aí tivemos aquela euforia quarta-feira, quando
o Powell comentou que está na mesa, sim, a possibilidade de cortar juros em setembro. Bom, agora, mais do que está na mesa, é certo. As apostas são de 100% de corte em setembro e, majoritariamente, não é nenhum corte de 0,25 base points, é de 0,50. 50 base points, vai. Ou eu misturei aqui a nomenclatura. Ou eu falo 0,25%, ou 0,5%, ou eu falo 25 base points ou 50 base points. Desculpa aí o pé trocado. Então, a aposta majoritária é de 50 base points. Tá? É, E o mercado fechou bem feio. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Screens. Está aqui, vamos lá. Profit. Share. Então está aqui, tá, galera? Está aqui o Profit na sua tela com o Inbov, tá? Então vamos dar uma olhadinha rápido o que aconteceu ontem e hoje, né? Eu já mostrei hoje de manhã no Morning Call, né? E o que a gente teve, né? De todo esse movimento de alta do SP 500, ele bateu na primeira retração de 38, subiu, fez um halt perfeito na média de 20, né? Uma bandeira de baixa, e essa bandeira foi ativada hoje. E quando ele chegou aqui nos 50%, exatamente aqui, eu comentei, galera, atenção aqui, porque 50% é um suporte muito forte para o SP 500 ou qualquer índice. Dito e feito, ó, olha, deu uma boa recuperada, né? Ele chegou a ficar quase 2,5 negativo. Mas não importa, né, se recuperou ou não. O fato é que a bandeira foi rompida, tá? Deixa eu desenhar ela aqui para vocês. Tá aqui, ó, bandeira rompida, tá? Essa bandeirinha aqui, deixa eu colocar a parte de cima dela. Tá aqui, ó, bandeirinha rompida, tá? Bom, com isso a gente tem que projetar esse movimento para baixo, mas a projeção com essa retração aqui, eu já posso dizer que uma projeção de 161,8% está aqui embaixo, tá? Mas a gente pode, né, por enquanto, trabalhar com alvos, né? Um de cada vez. Em vez de eu projetar aqui, deixa eu apagar a projeção de alta, que cravou o quarto alvo. Ó, vou mostrar para vocês, ó. Aqui seria o primeiro alvo, tá? Primeiro alvo. E usando retração. Aqui seria o segundo alvo. E aqui seria o terceiro alvo. Exatamente, né? O movimento de alta, né? Inteiro. Tá bom? Então, tá vendo que subiu, né? Subiu. Se você pegar a projeção alternada aqui, ó, eu tinha pego uma projeção de gráfico semanal, de uma barra de semanal, e aí aqui tinha cravado o quarto alvo, mas agora com essa retração, ó, é só botar aqui para o lado que a gente vê que praticamente ele foi quase no alvo de 100% desse topo e desse topo aqui, tá? Desse. Esta aqui seria a última perna de baixa, né? E aqui seria um pivôzinho de alta, tá? Tanto faz. No final, a confluência dos dois estudos, tá? Então, e agora, nesse recuo, segurou aqui, fez o halt, perdeu, tá super técnico esse SP 500, esse FIBO, tá? Então, a expectativa é de novas quedas semana que vem. Podemos até ter, eh, podemos até ter na segunda-feira, tá? Cadê a flechinha aqui? Não estou achando a flechinha. Achei. Podemos até ter, e é o mais provável que aconteça, né? Um pullback. Opa, tá muito fino isso aqui. Deixa eu limpar. Deixa eu aumentar a espessura. Onde aumenta a espessura aqui no trade, no zoom? Não estou achando.
Bom, deixa eu então abrir minha outra ferramenta, tirar o Annotate aqui e ia pegar outra ferramenta de desenho de tela que eu tenho aqui, ó. Cadê? Ué, cadê ela? Tá aqui, tá? Então vamos lá. Então, mais provável, ó, é pullback aqui. Pode até vir um pullback aqui na bandeira, mas eu acho improvável pelo cenário que está. E depois a gente vem buscar outras retrações e os outros alvos, inclusive a média de 200. Não é tão ruim assim, tá? É uma coisa mais esperada. O mercado explodiu, gente. O mercado explodiu. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, né, que o mercado ele ficou esquizofrênico. Você não pode ficar. O mercado está apostando em corte desde o ano passado. Postaram 7 cortes para esse ano, né? Talvez agora nas últimas 3 reuniões até a gente tenha 3 cortes, né? Talvez até o primeiro já seja de 50 base points. Ou talvez o Fed decepcione todo mundo e venha com 25 base points para ver novos números, né? Mas eu acho que os números não devem melhorar nos próximos 45 dias, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no Nasdaq. Nasdaq, mesma coisa, ó, bem pior, né? E eu comentei também, coloquei no Ogro Pro esses estudos aqui. Ele veio buscar o último topo, tá? O último topo. E ele chegou a romper a última retração, 61,8, mas fechou praticamente nela ou fechou em cima desse topo. Então também devemos ter um pullback, podemos ter um pullback no Nasdaq aí na segunda-feira, depois desse sell-off violento hoje. Agora vamos entender o que aconteceu. Eu vi muita gente falando, pô, quem está mentindo? O índice, né, no caso o Ibov, o dólar, os juros, nenhum dos três está mentindo, é macroeconomia. Intermarket Analysis realmente prega, e é fato, isso é macro, não é nem análise técnica, é macroeconomia, que quando o juros sobe, dólar sobe, quando o juros sobe, o dólar sobe, a bolsa cai. Mas hoje, né, a bolsa caiu, o dólar caiu e o juros Brasil caiu também, caiu forte. Por quê? Por quê? Vamos entender. Tivemos lá a sinalização de corte de juros pelo Fed na quarta-feira. Todo mundo comemorou, o mercado deu uma puxada, inclusive a gente. Olha que alta que o. Esse aqui é Nasdaq. Olha que alta que o Ibov deu na quarta-feira. E eu comentei, galera, comentei no Morning Call de hoje, ó. Só que ele, pela terceira vez, não conseguiu fechar acima da retração dos 50, que é forte suporte. Ontem abriu porrando para cima, aí com PMI, ISM, etc., devolveu tudo, tá? E hoje chegou a subir também, né, no início do pregão, mas aí quando abriu lá fora, derreteu. Quando abriu lá fora, derreteu. E rompeu uma bandeirinha de baixa, tá? Rompeu uma bandeirinha de baixa, mas tá segurando, ó, segurando aqui esses fechamentos todos dentro da retração, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Opa. Ah, isso, tá certo. Dentro da retração de toda essa alta que a gente teve no final do ano passado, tá? E depois devolvemos tudo, né? A partir do início do ano. Então vocês podem ver bem aqui que essa última perna de alta, ó, segurou várias vezes na primeira retração, aí foi na retração de 50, média de 200, impulsionou para cima, tá? Depois derreteu de novo, foi aquele estresse das besteiras que o Lula ficou falando aí à torta à direito, né, com relação a ajuste fiscal, gastos, etc., né? E aí depois tomou uma chuchada aí do Haddad, e aí com isso o mercado se recuperou, tá? Mas, como eu falei no Morning Call, eu não espero nada de bom deste governo, muito menos desse presidente. Para mim, ele vai continuar falando merda nos próximos 2 anos e meio e continuar gastando, porque falando merda ainda pede apoio, político, pede apoio dos outros países, se é que tem alguém ainda dando apoio para ele, né? Talvez só a Rússia e a China e a Venezuela e Cuba, mas está se aliando aí ao lado perdedor da história, tá? Então, com isso, ele deve apostar muito em gastos, principalmente sociais, tá? E a gente deve ter um déficit crescente aí nos próximos 2 anos e meio. Pois bem, Ibov caiu forte, tá? Caiu 1,21, né? E por que que não caiu mais? Vamos lá. Por que que os juros caíram? Caíram forte. Simples.
Se vocês prestarem atenção no comunicado do Copom, e eu até comentei isso na entrevista da BMC na terça-feira, perguntaram para mim, você acha que o que vai pesar mais é o interno, né, o fiscal ou o externo? Eu falei, eu acho que vai ser as duas coisas. As duas coisas. Por quê? Porque o que acontece lá reflete aqui, tá? Então, se lá vai começar a cortar fortemente os juros, até porque agora está desenhado um cenário de recessão, isso vai afetar o Brasil. Os commodities já estão despencando, caindo forte, mesmo com um risco de guerra praticamente certa, não é nem risco, é quase uma certeza, vai ter uma... Vai, bom, guerra eu não sei, mas vai acontecer alguns ataques, vai ter mais ataques do Hezbollah vindo do Líbano, e vai ter, principalmente, isso é certo, do Irã contra Israel, tá? Mas dependendo do nível desse ataque, né? Os Estados Unidos pode se envolver ou não. Se for um ataque só para inglês ver, como eles fizeram em abril, mas aí o Irã fica completamente desmoralizado, né? Mas se ele atacar com força, Israel já disse que vai revidar. E, nesse caso, se ele atacar com força, o Irã e os Estados Unidos se envolvem juntos. Já deu garantias para Israel disso. E há 2 semanas o Blinken é, falou que que o Irã estava há 2 semanas de ter armas nucleares, né? Então é tudo que os Estados Unidos quer para de repente fazer um ataque junto com Israel e destruir todas as usinas de enriquecimento, etc. Apesar do que o Irã aprendeu aí com os ataques que Israel fez nos anos 80 às usinas de enriquecimento do Iraque, e as usinas do Irã estão enterradas aí numa montanha, e aí é bem difícil de acontecer um ataque, de algum tipo de bombardeio afetar, tá? Mas vamos ver os próximos dias. Mas mesmo com todo esse cenário de guerra, petróleo caiu forte, tá? Petróleo caiu, ó. O crude caiu 3,66 e o Brent, né, que é a referência para Petrobras, 3,41, tá? Lembrando que ontem o Brent já tinha caído 1,63, né? Depois da euforia de quarta-feira, e no dia de hoje caiu 3,41, tá ok? O crude ontem caiu, né, 2% e hoje caiu 3,66. Então, commodities sofrendo, como é de se esperar, né, de ferro também, mas aí por causa da China, né? Enfim, então mesmo que o fiscal esteja, que eu acredito que vai continuar fudido e só tende a piorar, pelo menos agora no curto prazo, o governo está procurando de onde tirar receita, apesar do Banco Central ter alertado, né? Ele foi bem hawkish na quarta-feira, no comunicado, vamos ver a ata aí na terça-feira, como é que vai sair. Mas com esse cenário de recessão nos Estados Unidos, ó, puta, é óbvio que isso vai afetar a bolsa e o dólar vai subir, etc. E aí, no curto prazo, o Copom descarta aí, eu acredito, a possibilidade de aumento de juros, mas não acredito que venha corte na próxima reunião, porque o dólar disparou, né? O dólar disparou, tá? E o dólar disparou e ele rompeu esse pivôzão de alta ontem, né, com derretimento do mercado americano e o padrão horroroso, né, que a bolsa deixou, devolveu toda a alta, fechou aí numa estrela cadente, tá, dentro da retração de 50. E hoje, né, ele abriu subindo, né, e depois acabou voltando, porque o DXY acabou se desvalorizando forte. Mas por que que o DXY desvalorizou forte? Porque o euro explodiu, galera. O euro explodiu. Só que a gente não é o euro, né? A gente não é o euro. A gente até caiu também, mas principalmente pela possibilidade de que não vamos ter, né? Não vamos ter Eurofut, não, Euro USD. Opa, Euro USD não, tem que botar barra aqui no Profit. Barra USD. Tá aqui. Tá? Olha a porrada que o euro deu. Detalhe, quase cravou a terceira retração de 61,8, que é aquela que eu sempre falo para vocês, né? Sempre falo para vocês. Então,
quase cravou ontem. Então, hoje rompeu com forças aqui, então a gente pode chamar, tá armando um pivôzão de alta. Então, o euro subiu, derrete o DXY e acabou também ajudando o nosso dólar a cair. Mas o nosso dólar caiu principalmente, né, por conta dos juros. Conta dos juros. Os juros derreteu forte, né? Ou seja, toda a expectativa e até mesmo cobrança do mercado de alguns economistas, gestores por um aumento aí para tentar ancorar expectativas de inflação. Agora o risco internacional, eu acho que nesse momento está superando aí a questão fiscal. Mas a questão fiscal é um fantasma que vai continuar assombrando a gente, tá? Então a gente pode continuar vendo daqui a pouco, né? Principalmente se o dólar voltar a subir, né? A gente pode ver a necessidade e o fiscal for para o saco, já que na verdade já foi, né? Se o saco aumentar mais, o rombo, a gente ter que realmente subir juros. Mas hoje a expectativa, né, com o debacle lá nos Estados Unidos e com a certeza aí de um corte lá em setembro de 50 base points, né? Tá, pelo menos as apostas majoritárias estão sinalizando isso. A gente fica com dificuldade de aumentar os juros, pelo menos no curto prazo, né? Até que o fiscal passe a preponderar sobre isso, isso vai depender se o dólar subir. O dólar, olha só a mínima de hoje, na cabeça do pivôzão de alta. Então, isso aqui pode ser um pullback de livro para segunda-feira abrir subindo rumo aos 5,90, galera. 5,90. Hoje a máxima foi 5,80, tá? 57923, se eu não me engano. Tá aqui, 57923. Bom, se arredondar para baixo, porque é menos de 5, né? Dá 5,79. 5,79, 5,80, tanto faz, né? Mas a proximidade do número redondo é óbvio que também pesou na hora e também com a próprio debacle lá fora e com o payroll aí, o dólar, né? Os juros despencaram aqui, assim como despencaram lá nos Estados Unidos, né? Os yields de 10 anos, eu mostro isso na segunda-feira para vocês, os yields de 10 anos caíram 4,63. E o VIX, que ontem eu acho que já tinha subido, acho que 18%, o índice de volatilidade nos Estados Unidos, nossa, ele chegou a subir muito mais. Ontem ele subiu 13,50%, tá? E hoje ele fechou com 25,83% de alta. Isso porque devolveu mais da metade. Mais da metade. Caramba! Se ele tiver, ele chegou na máxima de hoje a subir 60% o VIX. Caceta! 60% o VIX. Foi lá no meu quarto alvo de FIBO. Eu mostro segunda-feira para vocês. Vamos colocar aqui no Profit por enquanto. Então, para mim, é bolsa caindo, dólar subindo, juros pode voltar a subir, porque se o dólar subir muito, vai trazer inflação, tá? É, mas de qualquer maneira, eu espero segunda-feira um pullback, até mesmo aqui no Ibov, ó, pullbackzinho aqui nessa bandeirinha, pode ser um pullbackzinho meia boca, pode até ser um pullback um pouquinho mais forte, mas não acredito, acho difícil chegar a vir aqui nesta retração, né? A primeira retração de 127, no 127.166, tá? E nesse caso, a bandeirinha rompida, né? Independente se vai ter pullback ou não, primeiro alvo dela, ó, galera. 123, 140, 123 e 200, tá? Dependendo aqui, deixa eu acertar a mínima aqui, ó. 123 e 200 é o primeiro alvo. E o segundo alvo, que normalmente é o mais provável, 121, 635, tá? É isso aí. E o terceiro alvo vai praticamente lá no fundo de junho, né? 119.150. Ok? Então temos aí, ainda o pivô de baixo ainda não está confirmado, mas rompeu a bandeirinha, pegando esses dois fundos anteriores, tá? E pelo cenário a gente não deve ter mudança, né? Por mais que as apostas agora sejam de corte, a esquizofrenia no mercado agora está com medo da recessão. Recessão essa que eu estou falando desde o ano passado, que, na minha opinião, por uma visão histórica, não estou falando nem de
Também macroeconômica é óbvio, ciclo de mercado é óbvio, né? Expansão sempre vem seguida de uma retração, ou seja, recessão. Eu nunca acreditei em soft land, muito menos em no land, né? Como a Janet Yellen, secretária do Tesouro, falou, jogou para a plateia. Isso historicamente nunca aconteceu da Segunda Guerra Mundial para cá. Então, para mim, não tem razão para ser diferente, né? E leia um livro que eu mencionei hoje no Morning Call, Think Different. Não, Think Different não. This Time is Different. Think Different é o logo da Apple, quando o Steve Jobs voltou para a companhia. Não, This Time is Different, né? Que aqui no Brasil trocaram o título e deram um spoiler no título de 8 séculos de delírio financeiro. Delírios financeiros. Parece o filme Psicose do Hitchcock, que estreou em Portugal com o título de O Filho que Matou a Mãe, né? Dizem que não é piada, que é verdade. Eu nunca fui pesquisar. Chega a ser surreal se realmente os meus os meus conterrâneos portugueses, né? Afinal de contas, são Machado, fizeram isso, tá? Mas eu não acredito, até prova em contrário, que a gente ia combater a inflação sem recessão, tá? Então aumentamos os juros nos Estados Unidos por mais de um ano e acho que um ano e meio de juros altos, um ano e meio ou dois, não lembro agora quando começou os aumentos, tá? Mas com isso demora muito para chegar no mercado de trabalho a transmissão dos juros, né? Ele afeta primeiro bens duráveis, né? Imóveis, etc. Depois chega no consumo e finalmente começa a gerar desemprego, né? Porque ninguém está consumindo, todo mundo endividado, não consegue pagar cartão, etc. Juros altos, enfim. É muito fácil de entender isso. Não sejam esquizofrênicos como o mercado. Eu Quando eu falo mercado é no geral, tá? Mas eu nunca vi. Bom, tenho 22 anos de experiência, 22 anos de mercado, e desde então acompanhando de perto o mercado e também aprendendo sobre macroeconomia, história, ciclos, etc. Eu adoro história. Eu acho que, sei lá, 70% dos meus livros de finanças são de histórias econômicas, enfim, esse tema que eu curto muito. E isso me deu um background para não ser esquizofrênico, né? Não ser apostador, né? Não ser torcedor. Quem tem me acompanhado aí, pelo menos de 2018 para cá, viu que eu não errei um ciclo sequer, um movimento sequer aí mais macro dos mercados lá fora e aqui, tá? E os 4 mercados, não só as praças, né? China, Nova York, Brasil, né? Mas os 4 grandes mercados, commodities, juros, cravei o terceiro alvo de juros do Fed, puta, 3 anos atrás, quando eu desenhei, antes mesmo de chegar lá, quando o Fed não tinha nem começado a aumentar os juros, tá? Mas o mercado já vinha cobrando um aumento de juros, os treasuries já estavam, os yields já estavam subindo, por conta da inflação que o Powell insistiu que era temporário e não foi. Então é isso. Leiam livros, estudem, e estudem história, além de ser muito gostoso, né? Traz um conhecimento fodástico para toda a sua vida, seja que tipo de história que você vai estudar. Eu ultimamente tenho estudado muito história da filosofia ocidental, né? Os clássicos, tudo mais, a Grécia Antiga, Platão, Sócrates, Aristóteles, tá? É impressionante como é que esse conhecimento é perene, vale para a vida toda. Inclusive, hoje eu estava assistindo uma aula da minha professora espetacular, Bruna Torlai, sobre um livro que ela recomendou de Platão. Me deu uma ideia sensacional para uma aula de mercado financeiro baseado nesse livro de Platão, esse manual, né, para o manual de lógica platonista, tá? Então, cara, conhecimento é tudo nessa vida. Conhecimento é poder. E poder se transforma em dinheiro, se transforma em excelentes empregos, boa remuneração, bons salários, um papo inteligente, né? Pessoas interessantes à sua volta. E
Conhecimento ninguém rouba, não tem inflação, não se perde, só se soma. Então estudem para não perderem dinheiro, tá? É isso aí. Não sejam esquizofrênicos. Deixa o mercado ser. Eu nunca vi um mercado tão amador, tão apostador, como esse dos últimos 15 anos, 2009 para cá, depois do crash. Na verdade, amador antes, né? Que provocou o crash, a bolha. Mas, enfim, isso acontece há séculos, né? Mas a maneira como o mercado vem só os ciclos, né? As altas, etc., baseadas em apostas. Por desde quando um mercado saudável, para crescer, ele tem que ser baseado em dados ruins da economia, porque aí o Fed corta juros. Porra, isso não faz nenhum sentido. Quer dizer, faz todo sentido, mas a gente tem que ficar de olho nos fundamentos. Uma hora eles vão pegar e pegar forte, tá? O valuation vai sempre valer, beleza? É isso aí. Bom final de semana. Fiquem todos com Deus e segunda-feira, 8 horas, estamos na área. Se cair é pênalti. Espero vocês no Morning Call, beleza? Voltei de férias agora, vou bater ponto no Morning Call quase todos os dias. Não vão ser todos os dias, porque alguns dias eu vou viajar para São Paulo. Inclusive, vou numa feira de aviação na quinta-feira. Vou dormir, vou na quarta-feira, mas depois do Morning Call para São Paulo. Durmo lá e quinta estou nessa feira de aviação com meu cunhado que trabalha na Bombardier ou na Boeing, não sei, já não sei agora, que está aqui no Brasil. Ele e a família vieram aqui passar um tempo com a gente, foram para Ilhabela, etc. Então eu vou fazer companhia para ele e também ver lá os brinquedinhos aí dos adultos, tá bom? É isso aí. Bom final de semana, fiquem com Deus. Agora sextou mesmo. Tchau.